Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 11, que tem como título Esperando no Crisol. A lição dessa semana ela aborda uma temática, algo, que nós seres humanos precisamos muito, mas pouco nós temos, que é a paciência. A lição da semana anterior abordou a questão da mansidão, mansidão no crisol, mansidão durante a provação. E vamos perceber essa semana que a paciência, junto com a mansidão, são importantíssimos para passarmos por um crisol, para passarmos durante uma provação, nos mantendo confiantes em Deus. Como que a falta de mansidão, a irritabilidade, a ira, a impaciência vão gerando cada vez menos confiança em Deus. Mas quando passamos pela provação de forma mansa, paciente, isso gera cada vez mais confiança em nosso Deus. A lição dessa semana ela inicia nos trazendo uma experiência que alguns cientistas fizeram com crianças de 4 anos de idade. Esses cientistas colocaram essas crianças numa sala e deram um marshmallow para cada uma delas e falaram que elas poderiam comer esse marshmallow. Mas esses cientistas eles iriam sair dessa sala, Foi ali a justificativa que deram para essas crianças. Eles iriam sair da sala e disseram que teriam algo para resolver. E quando eles retornassem à sala, aquelas crianças que não tivessem comido marshmallow ganhariam mais um marshmallow. Ou seja, aquelas crianças que fossem pacientes, soubessem esperar ao retorno dos cientistas, ficariam com aquele marshmallow que já estava com elas e ganhariam mais um. E aí é óbvio que quando os cientistas retornaram, eles viram que algumas crianças comeram e outras não, Então, umas crianças foram pacientes, souberam esperar, já as outras se contentaram em comer apenas aquele marshmallow. E essas crianças foram acompanhadas durante alguns anos da sua vida, até a adolescência. E aqueles cientistas, então, puderam perceber que as crianças que demonstraram essa paciência durante esse experimento, elas, lá na adolescência, se mostraram melhores alunos, mais bem ajustados, pessoas mais confiantes. Percebeu-se então que a paciência indicava algo importante no caráter do ser humano. E isso é muito interessante, porque em Romanos capítulo 15, verso 4 e verso 5, nós temos um criador dos seres humanos, se colocando aqui como Deus da paciência. Perceba o que diz lá em Romanos 15, verso 4 e verso 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus da paciência. O Deus da paciência, ele cria seres humanos para também serem seres humanos pacientes. Ele nos cria com essa possibilidade de sermos pacientes, de sabermos esperar. E aqui, justamente no final do verso que nós lemos, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, nos mostrando o exemplo de Cristo Jesus. Jesus é um exemplo de paciência. O próprio Deus se encarnando e demonstrando paciência, confiança no Pai, sabendo esperar o momento das coisas, sabendo esperar o momento certo para que tudo acontecesse de acordo com o planejado de Deus, conforme o plano de salvação. Jesus é um grande exemplo de paciência para cada um de nós. Precisamos seguir o seu exemplo, como diz aqui o verso. Nós, seres humanos, nós somos muito impacientes. Em geral, é óbvio, em geral, somos muito impacientes. Muitas das vezes nós só mostramos realmente que estamos satisfeitos quando algo que nós desejamos acontece. Algo que nós desejamos muito acontece. Mas a verdade é que quando nós desejamos muito alguma coisa, geralmente isso demora um pouco para acontecer. Não acontece de um dia para o outro. Nós não conquistamos algo de um dia para o outro. Demora. Precisamos ter paciência. Mas aí nós ficamos ansiosos, não sabemos esperar, ficamos impacientes, irritados, e tudo isso faz com que nós confiemos ainda menos em Deus. Então, essa é a questão. Nós precisamos saber esperar. E cada vez que nós continuamos esperando, quanto mais nós sabemos esperar, quanto mais nós exercitamos a nossa paciência, a verdade é que mais ainda confiaremos em Deus. Do contrário, impaciência, irritabilidade, ansiedade, Estamos num mundo onde nós temos muitas ansiedades,
né? A sociedade nos pressiona a todo momento, né? Tudo, a todo momento, está nos pressionando para ter algo, para conquistar algo. O outro conquista, a gente não consegue, o outro vai, a gente não vai junto, e a gente fica ansioso, e a gente não sabe esperar, e isso vai criando uma irritabilidade, vai só piorando essa sensação, e menos confiança nós vamos tendo em nosso Deus. Precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre, que demonstrou paciência em todos os momentos, que demonstrou paciência mesmo em meio a tanta injustiça que ele vivenciou, mesmo não merecendo suportar tudo o que suportou, mas suportou com paciência, porque confiava em Deus. Permitiu que Deus conduzisse a sua vida, que o Pai conduzisse a sua vida a todo momento. E a Bíblia, ela nos mostra, né, que Deus, né, tudo acontece no tempo de Deus. Deus tem um tempo para que tudo possa acontecer, para que tudo ocorra conforme a sua vontade. A Bíblia nos mostra isso. Nós temos, inclusive, profecias que mostravam justamente o momento que Jesus viria, o momento que Jesus morreria. Cristo, né, que também iria ser ressuscitado, que retornaria ao céu, da mesma maneira que nos mostra um Cristo que vai retornar a segunda vez a essa terra. Temos profecias que mostram isso, e nós podemos perceber que tudo tem se cumprido conforme o tempo de Deus. Precisamos saber esperar. Não sabemos esperar, né? Deus, ele quer que nós tenhamos paciência. A verdade é que Deus, o tempo não passa para Deus. O tempo passa para nós. Ele criou o tempo para nos conduzir aqui de alguma maneira nessa terra. Mas o tempo não passa para Deus, né? Deus, ele é o princípio e o fim, ou seja, ele não tem início, não tem fim, o tempo não passa para ele. Mas para nós sim. E ele criou o tempo, então, para que pudéssemos aqui ter uma organização, uma ordem na nossa vida. Mas não criou o tempo para gerar ansiedade em nós. Não criou o tempo para gerar impaciência em nós. Pelo contrário, ele quer e deseja que nós confiemos nele, que nós creiamos que tudo ocorrerá dentro do seu tempo. Ele sabe o melhor momento para cada situação. Ele sabe o melhor momento para cada contexto em nossa vida. Ele sabe, precisamos confiar. Precisamos ter menos ansiedades. E aqui nós temos um exemplo na lição dessa semana, que é de Davi. Interessante que lá em 1 Samuel, capítulo 16, Samuel, o profeta, ele unge Davi como rei, né? Mas lembre que Saul era o rei. Nós tínhamos Saul como rei naquele momento. E Samuel unge Davi como rei. Mas Davi não se tornou rei da noite para o dia, né? Depois que Samuel ungiu Davi, Davi não se tornou rei no dia seguinte. Pelo contrário, Davi teve que esperar. Davi teve que ter paciência, teve que confiar em Deus. Davi, ele foi chamado para tocar músicas para o rei Saul, para que pudesse acalmar o seu espírito perturbado. Davi, ele matou Golias, e ali, né, criando uma admiração do povo a esse momento, a esse contexto. Davi, a partir do momento que Saul percebe que Davi, de fato, né, era ungido por Deus e seria o seu sucessor, Saul começa a perseguir Davi. Davi passa muito tempo fugindo de Saul. Inclusive, Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas Davi não o faz. Davi permite que as coisas acontecessem no tempo de Deus. Ele não tentou apressar as coisas. Ele poderia muito bem ter matado Saul em alguns momentos, mas Davi não o fez, porque permitiu que as coisas acontecessem no tempo de Deus. E isso é muito interessante. Temos que saber esperar. Em Salmos 37, verso 3 e verso 4, né, Davi fala sobre um princípio muito importante, quando diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Davi, ele fala em vários momentos, né, e aqui também, mais uma vez, esse princípio. Ele fala de diversas maneiras sobre um princípio extremamente importante, que é confiança em Deus. Confiança em Deus, nós precisamos confiar nesse Deus. E a lição, na verdade, durante todo esse trimestre, tem abordado essa ideia. Confiar em Deus no meio da crisol, no meio da provação. Precisamos crer que Deus tem o controle de todas as coisas e que tudo ocorrerá no seu tempo, no seu momento. A solução, ela será nos apresentada no momento certo. O Senhor, ele resolverá aquela questão no momento certo.
Ele tem um trabalho a fazer na nossa vida, está moldando a nossa vida, como nós já falamos isso nas primeiras lições desse trimestre, né? O crisol sendo utilizado para moldar a nossa vida, para moldar o nosso caráter. Então permita que Deus faça tudo no seu tempo. Confie, espere, tenha paciência. Como diz aqui a lição, né? Nós podemos muito bem nos concentrar no que estamos esperando, mas que nós possamos escolher nos concentrar em quem tem o controle de tudo. Então não concentre a sua energia naquilo que você tanto deseja, naquilo que você espera. Concentre toda a sua energia em Deus e confie nele, descanse nele, acreditando que ele fará tudo no tempo dele. E o tempo de Deus é o melhor. O tempo de Deus é o tempo perfeito para que tudo possa acontecer. Confie nisso, né? Tenha paciência, trabalhe a sua paciência, trabalhe a sua mansidão e certamente nós passaremos de forma mais tranquila no crisol, na provação, porque teremos um Deus que estará resolvendo tudo conforme a vontade dele e no tempo dele. Que Deus te abençoe e mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!